Inclusive esse que rendeu bastante. Desde sábado, muita gente falando sobre a rodovia das Cataratas, até porque muito tempo atrás provavelmente na reportagem vai ter sim a data. Eu não consigo me recordar agora, é que faz tanto tempo que a gente acaba esquecendo, né? A gente, mas a RPC não. Tanto é, lembra que chegaram a iniciar o que seria a duplicação da rodovia das Cataratas? É uma espera de anos, de quem mora, trabalha ou está visitando a cidade. Essa obra chegou a começar, mas durou bem pouco tempo a animação de todo mundo, porque logo parou. Agora o governo do estado anunciou que vai assumir a obra de duplicação. Se tem movimento, cruzar a pista é sempre um desafio. Aqui é complicado, porque nós precisamos de espaço para, no caso, para quem vem aeroporto cidade para entrar para a vila, não tem espaço. Encosta no encostamento ali, é perigoso cair. Então o movimento aqui é tenso e nós não temos uma rodovia adequada para entrar no bairro. São poucos os pontos com a terceira faixa e as conversões são perigosas para quem está a pé ou no veículo. Toda vez que a gente tem que entrar na rodovia aqui é um perigo. Todo feriado a gente se arrisca muito, é um movimento grande, a gente precisa. Riscos que estão no caminho do seu Jurandir praticamente todos os dias. É difícil porque às vezes fica até meia hora, 20 minutos para atravessar aí de bicicleta. Quando está movimentado mesmo fica até meia hora, 20 minutos. E os acidentes? Muitos acidentes. Volta e meia tem uma estirada. O acidente grave mais recente foi na sexta-feira à noite. O motorista de um caminhão que estava guinchando um outro seguia pelo sentido centro-bairro, quando foi surpreendido por um ônibus que estava esperando para entrar na rodovia neste cruzamento. O caminhão não conseguiu desviar e atingiu o ônibus. Os dois motoristas, a cobradora do ônibus e 5 passageiros ficaram feridos. Em 2006, a duplicação da rodovia das Cataratas começou a ser feita, mas alguns meses depois da assinatura do contrato, o trabalho foi suspenso. O Tribunal de Contas da União afirma que encontrou indícios de irregularidades na licitação. Daquela época, sobraram essas pedras que serviriam de base para o asfalto que nunca saiu. As promessas não param por aí. Mais recente, em 2018, o dinheiro chegou a ser reservado pelo Ministério dos Transportes. Apenas 10 dias depois do anúncio, a duplicação saiu da lista do governo federal. A justificativa foi usar o dinheiro para diminuir o preço do diesel, depois da greve dos caminhoneiros. No fim de setembro deste ano, mais uma promessa. Representantes do governo do Paraná anunciaram que o estado assumiria a obra de duplicação dos quase 9 quilômetros da rodovia. O projeto mais recente existe há 4 anos. Além da duplicação, prevê a canalização de córregos, 2 passarelas, uma ponte elevada, 2 passa-bichos, que são uma espécie de túnel para que os animais não passem pelo asfalto. E também um viaduto de acesso ao aeroporto e 2 trincheiras em frente aos hotéis. O valor previsto é de 135 milhões de reais. Esses recursos viriam do próprio governo do estado ou em parceria com a Itaipu Binacional. Ainda não sabemos qual vai ser a origem desses recursos necessários para a duplicação da rodovia das Cataratas, mas o grande acordo já está desenhado politicamente. Eu acredito que essa licitação vai ser aberta até meados do próximo ano. Eu acredito que até metade do próximo ano poderemos ter esse acordo para que as obras possam ter início. Até esta data e mais o prazo para a conclusão da obra, resta a todo mundo que passa por aqui estar sempre em alerta. É um pouco complicado, um pouco perigoso e a gente tem que ficar sempre com atenção para atravessar, porque as pessoas passam muito correndo aqui, principalmente moto. Às vezes você vai atravessar, do nada aparece a moto. Claro que a gente foi conversar também com o chefe do DENIT de Foz do Iguaçu, Vicente Veríssimo Júnior. Ele disse o seguinte, que o DENIT está fazendo a manutenção da rodovia e que as alterações nos acessos somente serão executadas quando implantada a duplicação da rodovia. Inclusive, essa negociação está sendo feita entre a superintendência do DENIT lá em Curitiba e o governo do estado. Por enquanto, não há nenhuma previsão para melhorias ou adequações. Tem mensagem chegando aqui.
A Cláudia do Jardim das Flores, a Avenida das Cataratas é um diário de uma tragédia anunciada. Enquanto não acontecer algo de mais grave, com mortes, nada será feito pelos nossos governantes. A Lidiane da Vila Holanda, sobre a Avenida das Cataratas, a rodovia, né? Em 1996, eu comecei a trabalhar em um hotel lá na rodovia. E já nessa época tinham iniciado a duplicação da rodovia, mas até hoje não foi concluída. Isso já faz 23 anos. É um descaso com a população que mora na região e principalmente com os turistas que movem e sustentam a nossa cidade. Esse acidente que você vê aí foi na sexta-feira à noite também, ali na rodovia das Cataratas, entre um ônibus e um caminhão. Existem dois lados, né, que precisam ser avaliados. Imprudência, que é uma coisa muito comum também. A gente sabe que tem um limite permitido aí na rodovia, mas a gente sabe que há o extrapolo, né? As pessoas extrapolam mesmo na velocidade. E isso é só você estar lá, parar para enxergar e para ver. Só que existe também uma rodovia que ficou bem ultrapassada, podemos dizer assim. A gente está falando dessa rodovia que leva até as cataratas, uma das maiores belezas naturais do mundo. Então, aumentou o fluxo de gente, não só de moradores, mas de turistas, de carros. E é preciso realmente modernizar essa rodovia o quanto antes. A rodovia das Cataratas é que leva até as Cataratas do Iguaçu, né? O Emerson Araújo, do Polo Universitário, essa rodovia das Cataratas é uma vergonha para uma cidade turística como Foz. Tem que duplicar e iluminar urgente. A Rose até meados de 2020 para a licitação, que foi a afirmação feita pelo secretário Gilmar Piola há pouco, na reportagem que a gente assistiu. Ela diz assim: só acredito quando estiver totalmente pronta. Na sexta-feira, você viu durante o jornalismo da RPC a cobertura de um acidente entre um caminhão e um ônibus ali na rodovia das Cataratas, e é para lá que a gente vai conversar ao vivo com Marcos Landim, porque o bate-papo que você tem agora é com quem, Landim? Oi, Frigo, boa tarde para você, também uma boa tarde para quem nos assiste nesse momento. Nós vamos conversar daqui a pouco com um dos passageiros que estava nesse ônibus que foi atingido pelo caminhão. Esse passageiro não precisou de atendimento médico, mas lembra muito bem como tudo aconteceu. A gente está exatamente aqui na entrada do bairro, na via que segue para o Novo Horizonte, e o ônibus saía exatamente desse ponto quando entrou na pista e foi atingido pelo caminhão. A gente consegue ver até no chão, que está bem esbranquiçado por aqui. Precisaram jogar alguma coisa, tem alguns pedaços ali de peças. O chão está bem esbranquiçado porque vazou muito óleo do caminhão e precisaram jogar um pó aqui para evitar o risco de incêndio. Eu vou aproveitar agora para conversar com o Israel Leal dos Santos. Ele era passageiro desse ônibus que foi atingido pelo caminhão. Israel, como tudo aconteceu? O que você lembra desse momento? Eu lembro que o ônibus estava saindo daqui da rua aqui. Aí tava bem escuro, né? Tava escuro. Aí o caminhão estava vindo. Tava distante, estava uns 200 metros daqui. Aí de repente, na hora que o caminhão jogou, a colisão veio. E eu estava do lado onde a colisão aconteceu. Como que você reagiu naquele momento? No momento que eu vi que o ônibus o caminhão estava vindo, eu peguei e me joguei no chão para não acontecer uma coisa pior. Mas passa tudo na cabeça na hora, né? Sim, passa. Tem gente que não conseguiu nem reagir, ficaram parados. Que aí aconteceu o pior com elas. Aconteceu comigo e um rapaz que a gente conseguimos pular no chão, não aconteceu nada demais. Agora, Israel, é uma situação complicada dessa rodovia das Cataratas, né? Você estava me contando que sempre passa por aqui, vê barbeiragem no trânsito, excesso de velocidade, mas também tem essa questão da falta de uma duplicação, né? Sim, sim. Falta a duplicação, né? Que está no projeto e não saiu. E a falta de respeito aqui é muito grande, a falta de respeito, e a iluminação também. A iluminação é quase nenhuma, quase zero a iluminação aqui. Tá certo, Israel, muito obrigado pela entrevista. Ele que estava no ônibus atingido por esse caminhão. A gente está aqui
na rodovia das Cataratas. E para você que está ligando a televisão agora, nós mostramos agora há pouco uma reportagem sobre as inúmeras promessas de duplicação da rodovia das Cataratas. Essas promessas que já têm mais de 20, 25 anos. A gente lembra de uma bem importante que foi em 2006, quando prometeram duplicar a via. A obra chegou a começar, deixaram algumas pedras pelos cantos, pela marginal da rodovia, mas essas pedras não passou disso não. O Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades na licitação e suspendeu. Desde 2006 já foram inúmeras outras promessas e a mais recente, que a gente mostrou agora para você na reportagem, afirma que o governo do Paraná vai assumir a responsabilidade pela rodovia das Cataratas, irá fazer essa obra e depois transferir ela para a responsabilidade do município. Aí o município fica responsável pela manutenção. A estimativa aproximada de quem está comandando essa obra por parte da prefeitura, cuidando desse processo junto ao município, é que a licitação saia no meio do ano que vem. E aí depois tem o tempo da obra. Tomara que não seja mais uma promessa que quem passa por aqui está acostumado a ouvir há tanto tempo, Frigo. Mas tem que olhar, né? Tem que ter essa visão aí para essa rodovia. Eu volto a reforçar, importantíssima para o desenvolvimento da economia aqui da cidade. Eu digo até uma rodovia que precisa ser modernizada, porque imagina só, de 10 anos para cá dobrou o número de turistas que passam por ela. Tem mais moradores, muito mais pessoas começaram a abrir seus comércios, quantos hotéis chegaram por aí e quanta gente começou a montar o comércio ou começou a morar nessa região aí. Então precisa mais do que nunca essa atenção. A Jaqueline Landim até escreveu assim, ó. Concordo com você, Frigo, sobre a imprudência dos motoristas. E olha, não só na Avenida das Cataratas, tá? Ou na Rodovia das Cataratas, mas em toda a cidade. O Evandro Esguário. A avenida ficou pequena. Obrigado, Talandim, pela participação. A avenida ficou pequena, não tem acostamento. Os bairros cresceram e surgiram novos bairros e condomínios. Fluxo no aeroporto cresceu. As cataratas estão tendo muito mais visitantes, sempre com novos recordes, tá? E boa observação, Evandro. A Maiara, o lugar mais perigoso é na entrada da Vila Carimã. Quem vem das cataratas sentido centro não tem lugar para entrar, ou seja, não tem acostamento suficiente para o pessoal parar e poder cruzar a rodovia. Seide diz assim, boa tarde, não seria possível transformar essa rodovia em avenida e deixar por conta do município essa melhoria ao estilo da linha verde em Curitiba? Seide, o que diz o secretário que o Landim acabou de avisar a gente aqui, que o governo do estado vai duplicar e vai passar a responsabilidade de manutenção aí sim pro município, tá?